Naquela semana foi muito difícil para o Kevin, principalmente porque ele teve que apresentar sua tese e fazer exames finais na Faculdade de Direito da Universidade de Boston. Kevin sabia que não podia cometer nenhum erro, então se esforçou muito para se sair bem nos exames. A mãe dele ficaria tão feliz, pois sonhava com isso há muito tempo, pensava o recém-formado com um sorriso. Antes de entrar na universidade, ele havia servido no Corpo de Fuzileiros Navais, o que o ajudou a entrar no programa de direito. Penelope Thompson amava seu filho e o criou sozinha desde que ele tinha 10 anos. Foi nessa época que a vida de seu marido foi tragicamente interrompida em um acidente de carro. Foi Penelope quem insistiu que Kevin buscasse educação superior após terminar o ensino médio. No entanto, Kevin queria testar suas habilidades no militar antes de se concentrar em sua educação. A senhora Thompson via o potencial de seu filho e tinha confiança de que ele teria um futuro brilhante e bem-sucedido. Infelizmente, Kevin estava tão ocupado com a escola ultimamente que mal teve tempo de visitar sua mãe. Ele nasceu em uma cidade pequena no sul de Massachusetts e via Boston como o centro do universo. Penelope entendia que seu filho estava passando por muito, então nunca o pressionou para visitas frequentes. Claro, Kevin se sentia culpado por isso, mas priorizava a educação mesmo assim. Foi apenas depois de defender com sucesso sua tese que ele finalmente pôde sentir um senso de liberdade. Foi então que teve a ideia de fazer uma visita surpresa à sua mãe. Por que não? Voltarei para casa sem avisar, com o diploma na mão, como um advogado de verdade. O recém-formado gostou tanto da ideia que se envolveu completamente no planejamento da visita. Para garantir que sua mãe não suspeitasse de nada, Kevin desligou o telefone 2 dias antes da viagem. Quem sabe a mãe poderia decidir ligar e verificar como ele estava. Que tipo de surpresa seria essa? Ele pensou consigo mesmo. A jornada para casa levou várias horas a Kevin, e ele só chegou à sua cidade natal à noite. Estava muito animado e não conseguia parar de sorrir durante todo o caminho. Kevin mal podia esperar para chegar em casa e mostrar seu diploma para a mãe, que lhe concederia o direito de trabalhar como advogado em qualquer instituição financeira da cidade. Ao se aproximar de sua casa, Kevin acelerou o passo, mal conseguindo se conter para não correr. Mas quando chegou à varanda e bateu na porta, fez uma descoberta perturbadora. A porta estava trancada e as persianas das janelas estavam fechadas. Kevin sabia que sua mãe nunca mantinha as persianas fechadas, porque sempre desejava calor e luz solar, e a porta sempre estava destrancada. Era estranho. Ele hesitou por um momento e depois bateu na porta novamente. Kevin não tinha sua própria chave, porque sua mãe tinha trocado as fechaduras recentemente e ainda não tinha tido a chance de lhe dar um novo jogo de chave. Ficando impaciente e preocupado, Kevin decidiu ligar para a mãe em seu telefone, mas isso também não ajudou. O telefone de sua mãe estava silencioso, ou melhor, a voz da operadora informou que o assinante estava fora da área de cobertura. Que estranho, a mãe nunca desliga o telefone, Kevin pensou, ficando cada vez mais preocupado. Nesse momento, uma jovem na casa ao lado, na casa vizinha, saiu. Ela olhou para Kevin com uma mistura de surpresa e desaprovação. Seu olhar julgador deu arrepios na espinha de Kevin. Sua mãe havia dito a Kevin que uma jovem e seus pais tinham se mudado recentemente para a casa ao lado, mas ele nunca havia conhecido a mulher pessoalmente. Boa noite, moça. Desculpe, você sabe se a Penelope Thompson está em casa? Kevin perguntou, tentando conter sua excitação. A vizinha hesitou por um momento e então cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Kevin se aproximou dela sem saber o que dizer. No entanto, o estranho iniciou a conversa. Desculpe, você não sabe, certo? A senhora Thompson faleceu há 2 dias. Ela foi enterrada ontem. Tentamos entrar em contato com você, mas não conseguimos. A cabeça de Kevin girava com tudo o que acabou de ouvir. Apenas ontem, ele estava planejando uma visita surpresa para sua mãe e hoje soube que ela não estava mais viva. Lágrimas brotaram nos olhos de Kevin. A alegria que sentia por sua formatura foi substituída por uma tristeza amarga por perder a pessoa mais importante de sua vida.
Como aconteceu? Ele perguntou com a voz trêmula. A vizinha empalideceu, mas respondeu à sua pergunta. Foi um ataque cardíaco. A senhora Thompson vinha reclamando de dor no peito ultimamente, mas não queria ver um médico. Ela estava esperando por você, esperando que você viesse. Naquele momento, Kevin se sentiu muito culpado por ter dedicado toda a sua energia aos estudos e praticamente ter deixado de cuidar de sua mãe, que esperava ajuda de seu único filho. Seu remorso tardio, combinado com um sentimento avassalador de culpa, deixou Kevin desanimado, tornando difícil para ele pensar com clareza. Se você quiser, pode visitar o túmulo de sua mãe. Ela foi enterrada ao lado de seu pai. Ah, e sou a April. A propósito, não hesite em entrar em contato se precisar de ajuda. Não será um problema para mim. A vizinha acrescentou e depois se afastou. Ela entendia que Kevin precisava de algum tempo sozinho para processar a notícia. Kevin ficou na varanda, ainda incrédulo com o que havia acontecido. Apenas ontem, sua vida estava cheia de oportunidades e cores, e agora ela havia se transformado em uma existência cinza e desolada. Apesar de já estar escurecendo, Kevin decidiu visitar imediatamente o túmulo de sua mãe. A senhora Thompson foi enterrada ao lado de seu marido, e Kevin conhecia bem o local, situado bem perto da entrada, a alguns metros do portão. Kevin nunca foi supersticioso. Ele acreditava que devia temer os vivos, não os mortos. Então, não hesitou em ir ao cemitério durante a noite. Claro, nesse horário, o lugar parecia desagradável e até um pouco assustador, mas Kevin não prestou atenção a isso. Tudo o que ele queria era ajoelhar-se no túmulo de sua mãe e pedir perdão a ela. No entanto, quando Kevin se aproximou do monte de terra fresca, ouviu um estranho som de gemido abafado que gelou seu coração, que batia tão alto que ele se sentia desconfortável. Ele não acreditava no sobrenatural, então estava certo de que tais sons só podiam vir de uma criatura viva. Então, ele ouviu o som misterioso novamente, mas desta vez Kevin conseguiu localizá-lo. Não podia haver engano. Vinha do túmulo de sua mãe. Ele se aproximou com cautela, e ao se inclinar sobre a terra fresca, viu um estranho embrulho de cerca de meio metro de tamanho, talvez um pouco maior. O que diabos é isso? Ele sussurrou, tremendo de medo. O estranho era que o embrulho se movia ligeiramente, o que lhe enviou um arrepio de terror pela espinha. No entanto, quando Kevin reuniu coragem para pegá-lo, descobriu que era um bebê embrulhado em panos. Sentindo o calor das mãos de Kevin, o bebê acordou e começou a chorar, segurando o achado precioso. Kevin apressadamente se dirigiu para a saída. Nesse momento, tudo o que ele conseguia pensar era em salvar o bebê. Todos os outros pensamentos, incluindo sua tristeza pela mãe falecida, ficaram em segundo plano. No entanto, em vez de ir para casa, Kevin foi imediatamente ver April, acreditando que ela saberia o que fazer na situação. Quando Kevin apareceu em sua porta com o bebê nos braços, April congelou. Ela já tinha passado por uma situação semelhante antes, então levou algum tempo para entender o que estava acontecendo. Vendo a hesitação e suspeita nos olhos dela, Kevin rapidamente disse: "Por favor, me ajude. Eu encontrei esse bebê no cemitério da cidade. Não sei como ou por que ele estava lá, mas realmente preciso da sua ajuda", disse Kevin, enquanto as palavras do vizinho tiveram o efeito de um banho de água fria sobre April. Ela pegou o bebê nos braços e foi para seu quarto trocar a fralda dele. Como aconteceu, April tinha alguma experiência nesse assunto, principalmente porque sua irmã mais velha tinha recentemente tido um bebê. Então April costumava cuidar de sua sobrinha, enquanto a mãe do bebê fazia algumas tarefas. Enquanto April cuidava do bebê, Kevin foi até a farmácia mais próxima para comprar leite para o bebê. Ele percebeu que o bebê provavelmente estava com muita fome, então não podia perder tempo. Felizmente, a sorte estava do seu lado naquele dia. Ele rapidamente comprou o leite e um pacote de fraldas e correu de volta. April estava esperando por ele com o bebê nos braços. Ela preparou o leite e começou a alimentar o bebê.
mas pediu a Kevin para verificar a manta do bebê enquanto isso. Existe alguma razão para eu fazer isso? É apenas uma manta comum, certo? Perguntou Kevin. No entanto, quando Kevin desdobrou a manta, ele imediatamente entendeu o que April estava falando. Ele encontrou um bilhete enrolado com um endereço escrito nele, o que o fez pensar que estava diretamente relacionado ao bebê que ele encontrou. Como já estava tarde, Kevin decidiu não fazer nada a respeito imediatamente e planejou visitar o endereço pela manhã. Exausto com os acontecimentos do dia, ele adormeceu no sofá da sala de estar de April, sem nem trocar de roupa. Sua vizinha compreensiva garantiu que ele tivesse uma noite tranquila. Satisfeito depois de ser alimentado, o bebê adormeceu profundamente, tranquilizando April de que estava em boa saúde. Na manhã seguinte, Kevin acordou ao amanhecer e, depois de tomar às pressas uma xícara de café feita por April, dirigiu-se ao endereço escrito no bilhete. Mesmo de longe, ele pôde ver que pessoas ricas moravam lá. Uma mansão de 3 andares com um terraço, quadra de tênis e uma enorme piscina falava por si só. Olhando timidamente ao redor, Kevin se aproximou da porta da frente e tocou a campainha. Imediatamente, ele ouviu passos do outro lado da porta, que foi aberta por um homem alto na casa dos 30 anos, vestido com um roupão de banho. Algum problema? Quem é você? Repórter ou negociador? Tem alguma notícia sobre nosso filho? Começou o dono da casa, fazendo uma enxurrada de perguntas a Kevin. Nesse momento, Kevin percebeu que o homem em pé na sua frente provavelmente era o pai do bebê. Quando ele viu a esposa do homem atrás dele, tudo fez sentido para Kevin. Como Kevin descobriria mais tarde, o nome do bebê desaparecido era Josh Miller, e ele tinha sido sequestrado 3 dias atrás com a intenção de exigir um resgate. As negociações duraram cerca de 2 dias, mas não levaram a lugar algum. Albert Miller estava disposto a pagar qualquer quantia para salvar seu filho, e ele deixou isso muito claro durante as negociações. No entanto, os sequestradores não acreditavam nele por algum motivo e decidiram encerrar todas as comunicações com os pais da criança. Ao saber que Kevin havia encontrado seu filho, Albert e Diana Miller estavam prontos para carregá-lo literalmente nos braços. Kevin nunca tinha experimentado tal elevação emocional antes, causada pela sensação de que fez a coisa certa. Felizmente, sendo ainda muito jovem, o pequeno Josh nem percebeu que havia sido sequestrado e tratou toda a experiência como uma pequena aventura. Enquanto isso, Albert Miller expressou sua gratidão a Kevin da maneira mais generosa possível, contratando-o como o principal advogado em uma de suas empresas. Agora, Kevin podia obter experiência tão extensa que estava confiante de que seu caminho para o sucesso profissional estava claro. No entanto, essa não foi a única razão pela qual o caso de sequestro deixou uma marca incrível em Kevin. Havia outra circunstância que eclipsou até mesmo suas conquistas profissionais. Kevin se apaixonou, e não por qualquer pessoa, mas por sua vizinha, April, com quem ele havia resgatado o pequeno Josh. Depois de tudo o que passaram, eles começaram a namorar e rapidamente desenvolveram uma profunda afeição mútua. Após um romance rápido, Kevin e April se casaram apenas meio ano depois. Algumas pessoas especularam que sua pressa se devia à gravidez de April, mas não há como dizer se isso era verdade ou não. No entanto, julgando pelo olhar alegre nos olhos de Kevin, os rumores sobre a gravidez de April provavelmente não eram infundados. Todo domingo, Kevin ia ao túmulo de sua mãe para pedir perdão. Naqueles momentos, o sol invariavelmente aparecia no céu, e seus raios quentes acariciavam as bochechas de Kevin, como se transmitissem a mensagem de que a senhora Thompson já havia perdoado seu filho. Até mais e fica com Deus.